Olá, alunos. Vou gravar aqui então como que vocês têm que proceder nessa situação de aprendizagem que eu coloquei, tá? Então, ó, aqui na primeira, eu vou passar rapidinho, mesmo que as dúvidas sejam nas demais, mas vamos passar desde a primeirinha, da primeira questão, tá? Então, ó, Carlos tinha R$ 300 quando, em janeiro de 2020, resolveu economizar dinheiro e fez uma tabela com o valor da economia total a cada mês. Então, no primeiro mês, ele depositou lá, vamos imaginar assim, R$ 300, depois 400, depois em março 500, tá? Em abril 600 e em maio 700. Então, ele resolveu economizar dinheiro, né? E fez uma tabela com o valor que é total. Então, por exemplo, esse 400 aqui é o total que ele acumulou, tá? Desde janeiro, tá? Não é que ele depositou 400, tá bom? Então ele observou lá a conta dele e viu que estava com R$ 400. Já em março, ele observou que estava com 500. Em abril, observou que estava com 600 e assim por diante. Então a perguntinha é bem simples, ó. Qual a quantia, né, Carlos, está economizando por mês? Então observa aqui de quanto que aumentou aqui, tá? De mês a mês, tá bom? Porque ele foi agregando, ó, um determinado valorzinho para o próximo. Então vocês têm as alternativas aqui bem fácil para entender, tá ok? Já a questão 2 diz assim: seguindo o mesmo padrão da sequência do exercício anterior, qual será o total economizado até julho de 2021? Então, vocês podem pensar aqui que vocês podem até continuar a tabela, né? Vocês vão lá, abril, maio, junho, por exemplo, junho de 2020, qual seria o valor, né? Vocês vão ter o valorzinho, vocês podem continuar a tabela e assim, e a hora que vocês encontrarem, chegarem no valor lá de julho de 2021, vocês têm o valor, tá? Então é importante que resolver a primeira questão, saber quanto que está aumentando a cada mês, e aí vocês conseguem chegar no mês de 21 fazendo bem simples, seguindo a tabela, tá? Aí vocês têm a solução aqui. Aí, nessa parte aqui, é uma explicação de como chegar nesse resultado anterior de uma maneira mais rápida, tá? Então, ó, observe abaixo como escrever uma expressão algébrica que determina qual será o total economizado após N meses. Esse N meses seria um tempo genérico, um tempo qualquer, tá? Por exemplo, 10 meses, 50 meses. Então, a gente consegue, a partir de uma determinada fórmula, já fazer direto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na nossa uma suposição, né? Eu tenho lá aqui, ó, as posições A1, A2, A3, A4 e aí. Então observa que os termos dos números sempre vai estar escrito de uma forma sostenida aqui embaixo, ó. Então A1 é 1.400, ó, valor inicial. Aí, obviamente, na primeira posição não foi colocado nada, não teve nenhum aumento, ó. Observe que não teve aumento nenhum. Já no segundo mês aqui, então, a partir do valor inicial, teve um aumento aqui de R$ 100, ó, olha só, tá? Então, ou seja, em relação à razão. Então, a razão aqui, ó, observe que tem uma razão aqui que está de aumento, ó, de R$ 100. Então, ele vai ter um valor final nesse mês de 1.500. No terceiro mês, vai observar que ele tem aqui os 1.500 e vai acrescentar mais 100, né? Ou, né, obviamente, a partir do valor inicial, ele acrescentou 200, ou seja, duas parcelas de 100, tá? 200, é o acumulado anterior mais 200, por isso que deu 1.600. Já no quarto mês, seria o valor inicial, sempre o valor inicial mantém esse padrão. E aqui, né, o que está acontecendo aqui? 300. Por que é 300? Porque é 3 vezes o valor de 100. Tá? Aqui foi 2 vezes o valor de 100, aqui uma vez só, né? Uma vez o valor de 100. Então a gente consegue perceber então que tem um padrão, ó. Então no tempo genérico, um tempo qualquer, vai ser o valor inicial, tá? E aí vai ter um valor que está sempre multiplicando. E esse número aqui, n-1, ele tem uma relação com esse número que aparece aqui na frente, ó. Olha só. Se aqui é A4, né? A índice 4, observe que é 3 vezes o valor da minha razão, né? Ou seja, o que é esse N-1? É 4 menos 1, por isso que deu 3, ó, a razão 3, tá? Então aparece o número 3.
E vezes quem? Vezes sempre o termo que nós chamamos de razão. Então, por isso que a fórmula aqui começa lá. A fórmula geral para se encontrar determinados termos seria o primeiro termo, que é 1.400, mais o termo n menos 1. Ou seja, se eu quisesse saber lá o A7, por exemplo, então seria 1.400, certo? Mais n menos 1. Quem que é esse n? N é o 7, ó, tá? É a fórmula geral, gente, ó, o n. Tá? Seria 7 menos 1 vezes de quanto em quanto que está aumentando, tá? Então a continha seria 1.400 mais 6 vezes 100. Então, numa expressão numérica, primeiro nós fazemos a multiplicação para depois somar. Então, nesse tipo de exercícios, serve para a gente fazer uma fórmula, tá? Generalizar uma fórmula que permita a gente fazer o cálculo direto, tá? Um cálculo direto, uma vez só, tá? Então, é por isso que a gente tem esse valorzinho aqui. Aqui, no caso, daqui para baixo, o que aconteceu? Ele só pegou o 1.400 e tirou 100, daí ficou 1.300, ó, e permaneceu 100n. Então, ó, se eu quisesse saber lá A10, como que eu faria de uma vez só? Então, bastava a gente pegar, vou fazer direitinho aqui, ó, 1.400, fazendo n menos 1 vezes 100, é a minha fórmula. Só que quem é meu n? Meu n nessa linha é o 10, então seria 1.400 vezes 10 menos 1 vezes 100. Então, o primeiro passo aqui é fazer os 1.400, fazer 10 menos 1, né? 9, vezes 100. Agora sim. Então, observe que aqui eu estou somando, ó. Estou esquecendo aqui, estou somando. Então, ó, primeiro faz 9 vezes 100, então vai ficar 1.400 mais 900. Aí sim, a gente chegaria lá no valor final, tá? Então, aqui no caso, 2.300, tá? Então, esse seria o valor após um período de 10 meses, por exemplo, tá? De 10 meses. Então, o que essa tabela vai mostrar para vocês? Uma forma de a gente observar os padrões, tá? Tá aumentando sempre de 100 em 100. Então, como que eu poderia fazer uma fórmula direta, né? Que a gente consegue perceber para fazer um cálculo mais rapidamente. Então, por exemplo, esse é um artifício que poderia ser utilizado aqui no exercício anterior. Tá? A gente sabe, por exemplo, que ó, de janeiro, vamos supor assim, até chegar ao mês de julho de 2021, quantos meses deve ser passado? Se você souber, então você considera como se fosse o seu AN, né, ó, o termo AN. Aí você vai olhar lá, qual que é o valor inicial investido? Né, ó, o valor inicial investido é 300, né, ó, seria assim, ó, 300 mais, daí, como que vai ser? Ó, N menos 1, aí, vezes aqui, o professor não vai falar, porque se o professor falar, é a resposta do exercício número 1, tá? Então, você tem que perceber de quanto em quanto que ele está aumentando. Daí você coloca aqui. Aí, a partir do momento que, para fazer a questão 2, o que você vai fazer? Ah, precisa passar 18 meses, por exemplo. Então, você vai colocar aqui, ó, no lugar do N, põe 18, tá? Fica assim, ó, 300 mais 18 menos 1, vezes o númerozinho aqui que você encontrou, que é o padrão de aumento, que está sempre aumentando. E aí, primeiro você vai fazer essa continha, tá? Depois multiplica por esse número primeiro. Então, você tem que fazer o que está dentro do parênteses. Só depois que você vai fazer a multiplicação aqui. E a última conta que você vai fazer é somar 300. Então, é uma maneira de você chegar nessa resposta 2. Mas lembrando que você pode fazer, né, uma por uma também, tá? Tá bom? Então, essa que seria a ideia das expressões. Como você chega numa fórmula para facilitar os cálculos. Então, na questão 3, ó, olha só. Mariana criou um jogo de tabuleiro em que cada jogador lança o dado de 6 faces e escolhe uma expressão algébrica. Então, ela vai jogar um dado de 6 faces, né, de 1 a 6, tá? A quantidade de casas a percorrer no tabuleiro será o resultado da expressão algébrica. Quando substituído o valor de D pelo número obtido no dado de 6 faces, ao lançar o dado, ela obteve o número 3. Então, ó, o que aconteceu aqui? O professor leu meio confuso com vocês, mas é o seguinte, ela vai lançar o dado, né, e aí o dado deu o número 3. Então, aqui tem algumas expressões. Por exemplo, se a face observada do dado
vai seguir qual a expressão algébrica ela deve escolher de maneira que pudesse percorrer o maior número de casas. Então, logicamente, se ela jogar o número 6, ela vai percorrer o número 6, né, que seria o maior número aqui possível para essa informação. Só que, ao lançar o dado nesse exemplo, deu o número 3, só o 3 para esse resultado. Já para a expressão algébrica 1, está falando assim, 2D. O que é esse D? O D é o número de dados, tá? Então, o número do dado que deu. Então, qual foi o número do dado que deu? Foi 3, tá? Do dado lançado, deu o número 3. Então, esse 2D é como se você fizesse uma operação matemática, uma multiplicação, 2 vezes o valor do D, tá? Então, você vai multiplicar o 2 pelo 3. Daí você vai guardar essa resposta. Então, a primeira expressão, você tem essa informação. Aí você deve analisar a segunda expressão. Qual que é a segunda expressão? É D mais 5. O que você tem que fazer? Qual que é o valor do D nesse exercício? O valor do D do dado deu 3. Então, você vai substituir no lugar do D e somar 5, e aí você vai ter uma informação aqui. Vai fazer a mesma coisa para a terceira expressão algébrica, que diz assim, 3D. Esse 3D, quando tem uma letra e um número, você tem que subentender que existe uma multiplicação oculta aqui, tá? 3 vezes D, menos 5. Então, seria 3 vezes o valor do D, do dado. Primeiro multiplica e depois subtrai 5. Aí você vai ter o quê? Um resultado aqui. O que você vai fazer? Você vai comparar, né? Lógico, aqui na primeira já deu 3, o valor do fácil é 3. Qual é o resultado que deu aqui com essa operação? Para esse, qual é o resultado que deu aqui para esta operação? E qual foi o resultado que deu nesse aqui para essa operação? Obviamente, a pergunta é qual é o maior? Então, qual dos três é maior? Você vai assinalar aqui qual é a resposta, tá? Então, leia direitinho aí, se vocês não entenderam a forma que o professor acabou de dizer, mas, ela lançou aqui um dado, obteve o número 3. Então, e aí, existem essas condições aqui para descobrir qual seria o maior número possível. É importante você fazer a continha, não vai olhar aqui e já achar que é direto, tá bom? Toma cuidado com alguns cálculos aí. Lembrando que a ordem, né? Primeiro você multiplica e depois você faz a operação de subtração ou adição, tá bom? Na questão 4, sabendo que x, ele deu um valor para o x aqui, x é igual a 4. Determine o perímetro do polígono. Tem que lembrar o que é perímetro. Tá? Então, perímetro é a soma de todos esses contornos aqui. Tá? É a soma do contorno da minha figura, do meu polígono. Então, o que você vai fazer então? O primeiro passo é você vai agrupar. Então, quanto que vale esse lado aqui? X mais 2. Então, você vai ter que pegar o x, somar com 2. Depois vai somar aqui 5x mais 2. Depois você vai ter que somar quem? 3x. Primeiro eu só vou montar a expressão. Mais 1, mais 3, né, que está sozinho. Depois x mais 1, continuando o contorno. 5x mais 3. E por fim aqui, né, tem que somar aqui 3x. 3x. E mais 2 aqui, que eu não contei esse 2 ainda. Como que faz essa operação? Primeiro você vai contar somente os números que tem x. Então, por exemplo, esse x que está sozinho vale 1, tá? Então, vale 1. Então, tem 1x mais 5x mais 3x. Estou juntando, estou agrupando aqui para vocês verem. Você vai agrupar todos os valores que tem o x junto. Então, aqui, mais. O x sozinho de novo. Então, ele é 1x. Mais 5x mais 3x. Então, você vai, primeiro passo, descobrir quanto x tem aqui, tá? Você vai deixar o valor aqui com x, vezes x. E aí, depois, obviamente, você vai somar os números, 2 mais 2, tá? 2 mais 2 mais 1. Depois tem o 3 aqui, depois mais outro 1. Tá, você faz sem perder ninguém. Daí, você vai dar o resultado aqui, né? Então, ele vai dar uma expressão que tem um número de quantidade de x, mais um número que tem valor numérico. Tá, o que você faz com essa expressão? Aqui ele diz que o valor do x é 4. O valor do x é 4. Então, o número que você encontrou aqui de x vai ter que multiplicar por 4 primeiro, e depois você vai somar
com o número que você encontrou aqui. E aí você vai ter a resposta das alternativas, tá? Então, lembrando, né, que perímetro é a soma do contorno aqui, né, do polígono. Tá? Então, basta você somar as quantidades de x que tem aqui. Então, o que é? 1x mais 5x, ó, 6x, lembra? Depois mais 3. O que deu aqui, soma mais 3, e assim por diante. Então, você soma primeiro só o que tem x. Então, você vai ter uma expressão mais a quantidade do valor numérico. Aí depois é só substituir o x por 4, tá? Então, espero que tenha ajudado. Tá?